Isaías 7, 15. 15 e 16. 15 a 16. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Esse versículo, ele responde muitas coisas. Aí está, uma criança de 3 anos, 2 anos, 1 ano, ela tem como responder? Ela tem como responder por seus atos morais? Ela tem como responder perante alguma autoridade? Então a Bíblia está dizendo que quando ela souber, não é isso, pastor? Olha aí, verso 15. Até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Quando é que a criança sabe rejeitar o mal e escolher o bem? Entenderam como é as questões? Tem muita gente que pergunta, pastor, um filho de uma pessoa que não é evangélica, um exemplo, que ela nasceu lá no hospital, mas os pais não são crentes, e aquela criancinha faleceu, ela vai para o céu? Aí alguns dizem, não vai porque ela nasceu em pecado. É muito importante que vocês aprendam a fazer a colocação do Salmo 51, porque muita gente cita esse texto errado, entendeu? Cita esse texto errado. Nós não vamos tratar disso, dessa antropologia teológica hoje aqui, mas a própria Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, ou seja, com a potencialidade para pecar. Mas uma criança que vem ao mundo, ainda que ela venha nascer em pecado, ela ainda não tem atos de pecado. E ela não tem como responder pelos seus pecados. Por que a Bíblia é contra o abuso de criança? Eu falei aqui na aula passada. Porque ela é indefesa, ela não sabe o que escolher, não é assim? Por que os grandes educadores que querem perverter a educação, eles dizem que é melhor ensinar uma criancinha tenra, simples e ingênua, porque eles têm capacidade de manipular a sua, não é isso? A decisão, porque a criança ela não tem poder de escolha. Então, Isaías no capítulo 7, 15 a 16, Deus está deixando claro, até que ela saiba. Vamos dar um exemplo. Nietzsche era chamado até de o pastorzinho da Bíblia. Karl Marx também era filho de judeu e conhecia a palavra, citava a Bíblia. Inclusive o Freud, que era judeu também, eu li uma história que Freud se revoltou contra o Deus que a igreja fabricou ao longo do tempo. Inclusive Karl Marx também, eu já falei isso aqui, eles foram se revoltando pela forma que os homens manipulavam o poder religioso para os seus fins próprios, que não lutavam pelo bem. A igreja, ao longo do tempo, ela foi totalmente aliada ao poder do governo, usando o poder religioso. Há uma filósofa, que eu não vou citar o nome dela aqui, mas depois, se alguém quiser em particular, eu posso citar. O professor Anuar depois também pode citar. Essa filósofa, ela diz, por que eu não estou citando aqui? Porque na hora que eu cito agora, aí tem pessoas que dizem assim, o pastor está citando essa filósofa que ela é da esquerda. E não é isso, eu vejo uma pessoa que é pesquisadora. Então ela diz que ao longo do tempo a igreja usou o poder da divindade para se aliar com os reis. Então a igreja tirou vantagem disso enquanto o povo estava na pobreza e na miséria. E aí esses homens perguntavam, que Deus é esse que só enrica a igreja e os outros são maltratados, rejeitados? Que Deus é esse? Inclusive as autoridades eclesiásticas, elas não faziam nada para mudar a situação. Deu para entender? Então, o ateísmo de muitos foi fruto de um mau comportamento da liderança da igreja ao longo do seu processo histórico. Mas Nietzsche era chamado até de o pastorzinho da Bíblia. Agora também deixa eu dizer uma coisa, por que eles eram filhos de judeus que temiam a Deus e por que se tornaram assim? Cada pessoa tem a sua escolha. Os pais ensinam bem. Vamos dar um exemplo aqui. Será se Adão e Eva não ensinaram bem a Caim e Abel? Sim ou não, né, irmão César? Os dois ensinaram, porque os pais tinham comunhão com Deus. Será se o Adão mais a Eva incentivaria Caim a matar Abel? De maneira nenhuma. Agora, a questão
é que nós temos aquilo que é chamado natureza humana pecaminosa, e quando a pessoa cresce, a pessoa faz as suas decisões e as suas escolhas. O que os pais devem fazer ao longo do tempo é ensinar o ensino salutar, edificante da palavra de Deus, para que o filho, quando for crescendo, ele escolha as melhores coisas para a sua vida. Veja aí Provérbio 29:15, para a gente iniciar aqui. Vamos lá. 29:15. Estamos dando só essa introdução da verdade prática, não é isso? 29:15. Sim. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, enquanto estiver nessa tenra idade, como diz Isaías, é dever dos pais serem o quê? Zelosos, em aplicar o ensino, como está lá em Deuteronômio 6:6-7, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ensinando a criança pela pedagogia natural do dia a dia. Esse é o nosso culto, é isso que nós fazemos. Isso demonstra um zelo do pai, porque quando ele estiver adulto, não adianta você querer ensinar. Ele já está formado, ele já tem a sua opinião. Ainda tem outra coisa que eu quero dizer: todo sociólogo e todo psicólogo sabe disso. O que influencia os filhos? Ambiente, hereditariedade e a escola. Então, quando ele está dentro do lar, ele recebe uma formação, mas quando ele vai, John Piper também fala isso na obra que ele escreveu, quando a criança vai para o contexto social, aí é outra coisa lá fora. Lá fora tem concorrência, lá fora tem o pecado, lá fora tem o mundanismo, lá fora tem a imoralidade. Mas o pai que foi bem zeloso, demonstrando amor, carinho, cuidado, disciplina, zelo, orientação, aquela criança, ela já vai ter, quando sair de dentro de casa, ela já vai ter uma estrutura para enfrentar o mundo lá fora. Não é assim? Então, não é o pai querer mandar no filho, não é o pai querer manipular o filho, é o pai ensinar bem, porque uma criança bem ensinada é o que está em Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve, e quando crescer não se desviará dele. Então ouçam bem, um filho bem ensinado, como foi Moisés, como foi Daniel e seus companheiros, como foi aquela moça cativa que foi levada para a terra estranha, pode ir para qualquer ambiente. Nós estamos hoje temerosos, olhe bem, nós estamos hoje temerosos, por quê? Porque os pais não estão tendo nem estrutura dentro de casa. Tem pai que não lê Bíblia, tem mãe que não lê Bíblia, tem pai que não incentiva a criança a ir para o culto doméstico, tem mãe que não ora com os filhos, os pais não oram com os filhos. Se o próprio pai não sabe nada de Deus, essa casa vai cair. Jesus disse lá em Mateus 7, do 24 em diante, a casa edificada na areia, ela cai. Mas a casa na rocha, vem os rios, vem a chuva, vem a tempestade, ela não cai. Por que ela não cai? Porque ela está alicerçada onde? Na rocha, a rocha verdadeira. Então, se você é um pai zeloso, eu já estou começando aqui para a gente correr. Se você é um pai zeloso, você vai ensinar bem seu filho. Agora, tem um lado rebelde, que possa ser, mesmo você dando a disciplina, mesmo você dando a educação, esse filho venha a falhar. Mas aí já não é culpa do pai. O mais importante é você saber que você cumpriu a missão de modo correto. Então, a verdade prática, ela diz que é importante o modo de criar os filhos, porque isso vai impactar na sua educação, não é assim? Então, é isso que nós devemos analisar.